Olá, nós somos o grupo 1 da disciplina de Políticas Públicas da Saúde. Eu sou Nathalie Cristina, estudante de Psicologia. E juntos com meus colegas Alex Nunes, Esteviana, Luísa Santos, Matheus Guimarães e Viviane Teles e Yasmin Carolina, vamos apresentar o tema Políticas Públicas de Saúde voltadas para a população indígena no Brasil. Nosso vídeo tem como objetivo mostrar como essas políticas são fundamentais para reduzir as desigualdades regionais no acesso ao SUS e para garantir uma atenção integral respeitando a diversidade cultural e social dos povos indígenas. Portanto, ao longo da nossa apresentação, vamos discutir o contexto histórico e as desigualdades regionais que afetam o acesso da população, além de apresentar as principais políticas públicas e programas voltados para a saúde indígena, destacar as estratégias intersetoriais e a integração com serviços especializados, além de refletir sobre os desafios atuais e propostas para garantir uma atenção cada vez mais integral, inclusiva e culturalmente adequada. Olá, eu sou Esther Viana, estudante de enfermagem na Faminas e vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico de saúde indígena no Brasil e sobre as desigualdades regionais. O contexto histórico de saúde indígena no Brasil revela um processo marcado por exclusão, violência territorial, epidemias e ausências de políticas adequadas de assistência. Segundo uma pesquisa levantada pelo Ministério da Saúde no ano de 2015, revelou que essa trajetória resultou em altos índices de mortalidade, desnutrição e dificuldade de acesso a serviços básicos, condições que permanecem desafiadoras até hoje. A diversidade cultural e territorial dessa população, estimada em 817 mil pessoas, distribuídas em mais de 300 etnias e 274 línguas diferentes, reforça a necessidade de estratégias específicas para assegurar o direito à saúde. As desigualdades regionais ampliam esse cenário. 60% dos indígenas vivem em regiões norte e centro-oeste, onde a cobertura do SUS é mais efetiva. Já no sul, sudeste e nordeste, 40% da população indígena se encontra concentrada em apenas 1,3% dessas terras. Essa distribuição desigual compromete o acesso aos serviços de saúde e exige políticas públicas específicas que possam promover equidade, inclusão e respeito à diversidade cultural. Olá, eu sou a Viviane e vou falar das principais políticas e programas de saúde para os indígenas. A saúde dos povos indígenas no Brasil é um direito conquistado recentemente. Veio junto com a Constituição de 1988, que finalmente reconheceu a diversidade cultural desses povos. Essa conquista é um resultado de muita luta e resistência. A partir daí foram criadas duas políticas essenciais. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a PNAPSP, ela funciona como uma espécie de braço especializado do SUS para os indígenas. A PNAPSP criou DCIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Pense neles como uma rede de saúde própria, compostos de saúde na aldeia, polos bases e as casas de saúde indígenas, as casais, que acolhe quem precisa de um tratamento mais complexo. Além disso, a PNAPS garante que a comunidade participe das decisões. As lideranças indígenas têm voz e voto nos conselhos de saúde, ajudando a planejar e fiscalizar as políticas públicas. Isso é fundamental para garantir que o sistema de saúde seja construído com eles e não apenas para eles. A segunda política, o Programa Articulando Saberes em Saúde Indígena, ou PASSAI, complementa a PNAPSP. O desafio do PASSAI é criar uma ponte entre a medicina ocidental e as práticas tradicionais indígenas, como o uso de plantas medicinais e os rituais de pagelança. A ideia é valorizar esses saberes ancestrais e integrá-los aos cuidados de saúde.
O programa também forma os profissionais de saúde para atuar nesses contextos e capacitar os próprios indígenas para se tornarem agentes de saúde nas suas comunidades. Apesar de todos esses serviços, a saúde indígena ainda enfrenta enormes desafios. A falta de infraestrutura, a dificuldade de acesso aos serviços e as distâncias geográficas são obstáculos diários. Além disso, as comunidades lidam com problemas de saúde graves, como a alta incidência de tuberculose e a desnutrição infantil. Para piorar, a invasão das terras por garimpeiros e madeireiros contamina os rios e afeta a segurança alimentar, gerando mais conflitos e doenças. Em resumo, a saúde indígena não é uma questão de remédios e hospitais, é sobre a interculturalidade, é sobre respeitar a diversidade, valorizar os saberes e, acima de tudo, garantir que a saúde chegue a cada aldeia de uma forma que faça sentido para a sua cultura e para a sua história. Olá, meu nome é Maria Luísa Santos, sou estudante do sexto período de farmácia e hoje apresento uma reflexão crítica sobre as estratégias intersetoriais e a integração de serviços especializados voltados à saúde indígena do Brasil. O modelo oficial, descrito pela Fundação Nacional de Saúde e pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, prevê que o atendimento seja iniciado nas aldeias por meio de posto de saúde e agentes indígenas, com encaminhamento para as casas de saúde indígena em situação de maior complexidade. Essa estrutura, no entanto, apesar de parecer organizada, expõe contradições profundas, como mostram relatórios do Instituto Socioambiental e do Conselho Indigenista Missionário. Os postos, frequentemente, carecem de recursos e profissionais capacitados para lidar com as especificidades culturais, enquanto o deslocamento para as casas de saúde indígena implica afastamento dos territórios, imposição de barreiras linguísticas e até separação das famílias. As ações intersetoriais, que deveriam articular saúde, educação e assistência social, também revelam limitações. A educação bilíngue e a formação de agentes indígenas são conquistas importantes, mas ainda fragmentadas. Além disso, programas de prevenção de doenças como tuberculose, malária, diabetes, HIV e obesidade, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde e estudo do Centro de Trabalho Indigenistas, muitas vezes desconsideram os determinantes sociais e ambientais que afetam diretamente esses povos. A invasão de terras, a contaminação de rios, o desmatamento associado ao agronegócio e à mineração, e a violência e a marginalização econômica. Outro ponto bastante importante e discutido é o uso de tecnologias apropriadas, como a telemedicina. Embora relatórios da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, reconheçam que tais recursos podem reduzir barreiras geográficas, ao alerta de que, se usado de forma isolada, pode servir apenas para justificar a precarização do atendimento presencial. Afinal, plataformas digitais não conseguem contemplar plenamente as cosmologias indígenas sobre saúde e doença. Diante disso, compreendo que a saúde indígena não deve ser reduzida a procedimentos técnicos, mas encarada como parte de uma luta por soberania cultural, territorial e política. Só haverá verdadeira integração e efetividade nas estratégias intersetoriais quando os povos originários forem reconhecidos como protagonistas de seus processos de saúde, quando seus territórios forem efetivamente garantidos e quando seus saberes ancestrais forem respeitados. Porque, como nos ensinam os próprios povos indígenas, não há saúde sem território e não há cuidado integral sem autonomia. Olá, eu sou o Matheus e agora na minha fala levantarei alguns pontos de desafios atuais e propostas. Apesar dos avanços nas políticas públicas de saúde indígena, os desafios ainda são muitos e complexos. Um dos principais problemas é o acesso. Muitas aldeias estão em regiões remotas, com longas distâncias até os centros de saúde, poucas estradas e dificuldade de transporte. Além disso, há uma escassez de profissionais capacitados para trabalhar em contextos interculturais. É comum que médicos e enfermeiros não conheçam a realidade indígena, suas línguas e práticas tradicionais, o que dificulta o atendimento.
Outro desafio importante é a alta incidência de doenças, tuberculose, desnutrição, diabetes e, recentemente, a Covid-19 tem impactado de forma grave várias comunidades. Em alguns casos, a falta de infraestrutura básica e saneamento agrava esses problemas. Também enfrentamos questões relacionadas à perda de territórios e contaminação ambiental, especialmente por garimpo, desmatamento e grandes empreendimentos. Isso gera insegurança alimentar e aumenta a vulnerabilidade social e sanitária dessas populações. Diante desse cenário, é essencial propor soluções. Entre elas, destacam-se o fortalecimento da formação de agentes indígenas da saúde, que conheçam a cultura e a língua de suas comunidades, a ampliação do diálogo intercultural, integrando saberes tradicionais e medicina ocidental, o investimento em ações intersetoriais, unindo saúde, educação e assistência social, e, por fim, a participação ativa das lideranças indígenas na formulação e no acompanhamento das políticas públicas. Garantir a saúde para povos indígenas exige respeito, inclusão e uma abordagem diferenciada, construída junto com as próprias comunidades. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de Psicologia da Faminas BH e como reflexão final, eu gostaria de reafirmar que garantir a saúde para os povos originários significa respeitar seus ritos, tradições culturais e formas de compreensão em relação ao processo da saúde e da doença. As políticas públicas, como a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e o Distrito Sanitário Especial Indígena, além dos programas de integração, são fundamentais para assegurar uma atenção diferenciada, contínua e culturalmente adequada. Mas seu êxito depende da escuta e participação ativa das comunidades indígenas. Então, que possamos, portanto, enxergar a saúde pública como um espaço de inclusão, diversidade e respeito, entendendo que cuidar da saúde indígena é também preservar a memória, a cultura e a própria essência do nosso país.